Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 31 de maio, agora na Espanha, 21 horas e 19 minutos, no Brasil, 16 e 19. Gente, a BTC tá ameaçando perder a base dessa cunha triangularizada no 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, por conta do nervosismo com os dados da inflação. Já vou falar disso, apesar da inflação ter crescido ainda moderadamente, o crescimento de uma maneira geral, está desacelerando. É bem provável que os próximos dados dos próximos meses já reportem um platô no crescimento da inflação. Então, esse nervosismo por conta do crescimento moderado da inflação nos Estados Unidos acabou fazendo a BTC agulhar para 66,670. Fica no radar a possibilidade de perder a base dessa cunha. Como a gente está começando o final de semana, pode até agulhar para ver o app mensal. Gente, é impressionante como em todos os ciclos a novela e o mimimi em torno da criação de foods, de medo e de incerteza em relação ao futuro da criptografia, isso acaba, de alguma maneira, exponenciando a incerteza e o medo também por parte dos investidores. Toda vez que o mundo cripto está prestes a protagonizar uma mega pernada de alta, como é essa que vai acontecer, já que a gente está namorando o patamar da última máxima do último ciclo, a gente já rompeu a última máxima da BTC de todos os tempos, que estava em 69 mil, que foi desenhada no ciclo de 2021, a gente agora está acumulando em torno da máxima do último ciclo. Mas toda vez que a Bitcoin está prestes a protagonizar uma mega pernada de alta, como aquela que aconteceu em 2017, que levou a BTC de 980 dólares em direção a 20 mil, ou a própria acumulação que levou a BTC em 2020 para o patamar de 20 mil até 64, recuou, depois bateu 69, toda vez que o mundo cripto está prestes a explodir de forma espasmódica, aparece a mesma novela, o mesmo mimimi, criação de food, de incerteza. Agora foi o evento da MTGOX, que iria despejar 75 mil BTCs, o próprio administrador judicial do espólio da MTGOX, da massa falida, reportou que foi só uma transferência de custódia de um public address para o outro, ou seja, já desmentiu esse food. Agora tá o zum dizendo que o Justin Sun da Tron é o próximo CZ, que os reguladores norte-americanos vão para cima da Tron, que é o ecossistema que mais faz girar o USDT. Basicamente 80% da circulação de USDT hoje se dá através de um token TRC20 na rede Tron. Ou seja, tudo está se repetindo. O que está acontecendo, a gente sabe, é uma transferência de riqueza do impaciente para aquele que é mais paciente. Então, toda essa acumulação que antecede uma pernada explosiva para o mundo cripto começa com food, com medo, com incerteza. Paciência é fundamental. A gente está presenciando um processo de transferência de riqueza do impaciente para o paciente. Sem paciência não será possível obter ganhos expressivos nesse mercado. É preciso enfatizar isso aos senhores. A música ainda nem começou a tocar. O melhor ainda está por vir. A BTC aqui no gráfico semanal, ancorado pela nossa grade de expansão logarítmica exponencial, está em vias de explodir para a upper subsequente, que está lá em 108, 109 mil dólares. É para lá que a gente está indo. Apesar do gráfico ter ficado um pouco esquisito aqui no 6 horas, apesar da possibilidade da gente agulhar também para ver o app mensal durante o final de semana, o fato é que no diário nada mudou. A gente segue basicamente transitando pela banda superior do canal, quando não por cima das 3 linhas do canal. Nos 5 minutos ficou muito violento o gráfico, ficou, mas provavelmente durante o final de semana isso aqui vai acabar redundando numa belíssima acumulação triangularizada que provavelmente deve explodir para cima com a abertura dos futuros asiáticos da virada da VWAP de domingo para segunda. Eu volto a insistir com os senhores, o que está acontecendo é uma transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes. É só a gente olhar a quantidade de gente shortada que supera em muito, olimpicamente,
os alavancados no sentido long. A liquidação desse pessoal provavelmente vai fazer com que a BTC rompa com facilidade os 74 mil dólares, 73,777. É impressionante que um movimento de acumulação que antecede uma grande pernada impulsiva é sempre sucedido da mesma novela, do mesmo mimimi que aconteceu e que se repete. Aconteceu no ciclo de 2021, aconteceu no ciclo de 2017, uma série de inverdades sobre o mundo cripto, notícias potencializadas para um patamar de eventual chegada de um inverno cripto. Agora, o mais emblemático do que aconteceu nas últimas horas foi o evento da MTGOX, que simplesmente transferiu 75 mil BTCs de um public address para outro, e aí acabou virando manchete em todos os informativos e provedores de informações econômicas e criptográficas, dando conta de que haveria um despejo de 5 bilhões de dólares. Ou seja, todo aquele mimimi, FUD, medo, incerteza que antecedeu os grandes movimentos da BTC está se revelando e se confirmando e se repetindo nesse ciclo. Quanto mais FUD aparece, quanto mais notícia relativo a medo, incerteza, insegurança quanto ao futuro da criptografia, mais eu confirmo a violência e contundência da pernada subsequente. Porque basicamente isso aconteceu no ciclo de 17 e 18 e isso também aconteceu no ciclo de 2020 e 21. O market cap das altcoins também está em vias de explodir. A dominância já rompeu para baixo essa LTA que estava aprisionando ela numa canaleta virtual de alta. Lembrando aos senhores que a queda na dominância da BTC não significa queda na cotação da Bitcoin. Só significa que a BTC não vai subir de forma tão explosiva quanto as altcoins. Por isso que eu falo aos senhores e repito, é uma insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto num momento crucial como esse. É preciso estar posicionado. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em termos de potencial de retorno nesse ciclo. Algumas vão entregar vezes 15, outras vezes 20, algumas até mais de vezes 30. É renda variável? É. Nada é garantido? Nada é garantido, mas é muito provável que aconteça. Por isso eu volto a pontuar. Quem não está embarcado vai perder uma oportunidade geracional de multiplicação de riqueza. E na seara geopolítica, na seara fática primeiro do mundo, envolvendo o mundo cripto, 8,2 bilhões de dólares em opções na Bolsa de Chicago venceram nessa sexta-feira, 31 de maio, o que pode liberar o preço da BTC e da ETH para movimentos explosivos mais intensos na próxima semana, já que muita gente estava aprisionando o preço por conta dessas operações abertas no mercado de futuros. E as próximas criptomoedas a ganharem ETFs no mercado à vista, segundo o CEO da Ripple, o Garlinghouse, seria XRP, Solana e Cardano. A Solana, tudo bem. A XRP eu acho um pouco complicado, porque o processo da Ripple versus SEC, que a Ripple é a dona do código-fonte da XRP, ainda não se encerrou. A Cardano foi expressamente citada na ação que a SEC propôs contra a Binance, não só a SEC, todos os órgãos de repressão criminais norte-americanos, na representação que fizeram contra a Binance, citaram a Cardano, a ADA, como um security, como um valor mobiliário e acusaram a Binance de negociar valores mobiliários sem registro na SEC. Ou seja, eu acho mais factível a listagem a autorização e listagem de um ETF de Solana ou Binance Coin, se não as duas, de Solana e BNB. Porque a BNB não tem o que discutir, a BNB ela é basicamente um copia e cola da ETH. Basicamente, depois que a Binance Foundation desativou a BNB Chain,
a cadeia mãe, basicamente ficou só a Binance Smart Chain. Depois disso, a BNB passou a ser um espelho da ETH. Então não haveria nada e nem argumento capaz de impedir uma listagem de um ETF de BNB. A Solana, idem, ela basicamente faz a mesma coisa, tem o mesmo caráter inflacionário, tem a mesma utilidade da BNB e da ETH, então na minha leitura seria BNB e Solana. Agora, XRP e Cardano eu já acho mais complexo, mas pode acontecer. Mas não é questão de se vai acontecer, é questão de quando. E todas essas filigranas, essas arestas vão ser aparadas. E mais um mega hackeamento contra uma exchange, uma CeFi japonesa, 305 milhões de dólares drenados da DMM Bitcoin. Já é o terceiro grande hackeamento contra exchanges japonesas. O mais icônico foi a MTGOX, que eu citei agora, que ainda possui mais de 100 mil BTCs no seu espólio. Depois foi a CoinCheck, agora a DMM Bitcoin. Já é o terceiro grande hackeamento contra uma exchange japonesa. Enfim, é o novo normal. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a inflação nos Estados Unidos subiu moderadamente em abril, mas os gastos do consumidor enfraqueceram. O que ficou claro, o que parece claro, é que a inflação segue subindo, só que perdeu a aceleração, tá desacelerando o ritmo de subida. Então, o que os analistas estão dando conta é de que os próximos indicadores dos próximos meses podem indicar um platô para estabilizar e começar a descer. Mas subiu moderadamente, mas desacelerou esse processo de subida. E os bilionários de Wall Street estão correndo para apoiar o Donald Trump após o veredito que o condenou contra todas as acusações envolvendo aquela questão lá do suborno contra a ex-atriz pornô, que, enfim, acabou redundando numa série de fraudes e pagamentos ilegais. Enfim, os 12 jurados rotularam e condenaram o Donald Trump como culpado e acataram as mais de 34 acusações. Na verdade, o que alguns analistas estão dando conta é que essa condenação pode até turbinar a campanha do Donald Trump. Os analistas e jornalistas com viés democrata, eles acham que isso vai ser o início da derrocada da campanha do Donald Trump. Mas os bilionários de Wall Street já colocaram, logo depois do veredito, eles já injetaram mais de 34 milhões de dólares na campanha e o dinheiro não para de entrar. Mesmo que a campanha seja abalada, agora vai entrar uma tsunami de dinheiro. Enfim, e a Alemanha confirmou a movimentação norte-americana e afirmou que vai fornecer armas para a Ucrânia e que a Ucrânia vai poder usá-la em ataques contra a Rússia. A Alemanha afirma que a Ucrânia pode atacar a Rússia usando armas fornecidas pelo Ocidente e pela própria Alemanha. Tudo isso estava meio turvo, os americanos não queriam fornecer diretamente as armas, os belgas começaram mandando armas, o Putin ameaçou retaliar, mas agora ficou basicamente uma guerra entre a OTAN e a Ucrânia. Porque se todos os países da OTAN começarem a fornecer arma e logística para a Ucrânia, obviamente a Ucrânia seria só uma espécie de procuradora da OTAN, porque agora, muito provavelmente, a Rússia vai tomar uma nova postura. Porque se Polônia, Alemanha, França, Bélgica, Espanha, Reino Unido, todos começarem a fornecer arma e apoio logístico para a Ucrânia, aí, meus amigos, eu acho que isso é o início de uma terceira guerra mundial. E nesse cenário, a gente tem que ponderar uma dimensão cibernética de um ataque, que pode facilmente derrubar essa Web 2 como a gente conhece. E aí sim o mundo vai conhecer a forceps, por bem ou por mal, o valor da Web 3, de uma força computacional descentralizada. Aí, meus amigos, se efetivamente houver uma dimensão cibernética de um conflito em escala global,
é muitíssimo provável que o nosso caminho em direção a $1 milhão fique até mais curto, por assim dizer. Mas enfim, na minha leitura, a BTC segue dando vigência a um pullback depois de ter rompido essa acumulação que foi a onda 4. Tem muita gente subestimando a pernada que está por vir. Em todos os ciclos a mesma história se repete, a mesma quantidade de food acaba se repetindo, medo, incerteza, dúvida. O que está acontecendo é uma simples transferência de riqueza do impaciente para o paciente, aquele que sabe esperar, aquele que está conseguindo visualizar o movimento de acumulação será recompensado. Eu volto a enfatizar, o melhor ainda está por vir. Ficar desembarcado do mundo cripto num momento crucial como esse é uma insanidade. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em termos de potencial de retorno nesse ciclo. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.